E agora vamos falar sobre tecnologia e educação. Eu convido ao palco Bettina von Stá, coordenadora de pesquisa da Divisão de Tecnologia Educacional da Positivo Informática. E João Roberto Moreira Alves, presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional e do Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação. Então, o que eu queria mostrar hoje é um exemplo de um trabalho que nós realizamos durante o ano de 2009, na verdade foi de 17 de dezembro de 2008 até 17 de dezembro de 2009, e nós vamos recomeçar tudo de novo esse ano, de tão interessante que foi. Eu sou da Positivo Informática e sou responsável, como já disseram, pela parte de pesquisa e acompanhamento dos resultados e do desenvolvimento do professor quando tem a oportunidade de usar a tecnologia. Então, a Positivo Informática foi criada em 89, é uma das maiores empresas de tecnologia educacional da América Latina, a maior fabricante de computadores do Brasil, pelo qual ela costuma ser bem conhecida. Nós temos uma área de atuação grande, tanto no ensino público, quanto no particular, quanto na área de formação continuada corporativo, trabalho no varejo e com exportação. Nós temos soluções em tecnologia educacional que estão presentes em mais de 14 mil escolas no Brasil e são exportadas para 30 países. E nossos portais de educação chegam a ter 5 milhões de page views por dia. Tá? E nós também temos softwares educacionais que podem ser vistos em mais de 900 pontos de venda. Isso só para contar um pouquinho de onde a gente vem, tá? Já é uma empresa com bastante experiência nesse dia a dia da escola, com tecnologia. E o que eu queria apresentar hoje é o projeto Aprendendo com Tecnologia, que nós realizamos no ano passado, como eu já falei, e foi uma parceria entre a Positivo Informática, o MEC, o Estado do Piauí e o município de José de Freitas, que eu já vou apresentar para vocês. E qual era o objetivo desse trabalho? Em primeiro lugar, mostrar o que acontece, mostrar e aprender, Porque nós também aprendemos muito nesse processo, mas tentar descobrir o que acontece quando a gente insere tecnologia de ponta, em grande quantidade, num município realmente desfavorecido, tá? Então, a Positivo Informática entrou com os equipamentos, com a formação de professores, com a análise do local. O Ministério da Educação, o MEC, tinha a responsabilidade de acompanhar o processo, ver o que estava acontecendo, observar se estava realmente dando certo, se a gente estava fazendo, cumprindo o que foi prometido. E em parceria com o MEC foi selecionado que nós trabalharíamos no Piauí, especificamente em José de Freitas, e tanto o Estado quanto o município tinham a responsabilidade de adaptar as escolas para receber a tecnologia e de ajudar a envolver os gestores e os professores para envolver e garantir o sucesso do projeto. Tá? Então, isso é a lógica por trás do Aprendendo com Tecnologia. E como nós temos um compromisso muito sério com o desempenho dos alunos, é claro que nem sempre a relação entre investimento em tecnologia e desempenho de aluno é direta, Nós sabemos que não é direta, não é uma coisa que acontece, porque colocou o computador aqui, sai aluno com mais desempenho ali. Mas como esse é o que nós almejamos, nós também contratamos a Fundação Carlos Chagas para realizar uma pesquisa de aprendizagem com um grupo de controle de Teresina, para comparar com José de Freitas, visto que nós estávamos atuando em todas as escolas urbanas de José de Freitas. E fizeram pré-teste e pós-teste de matemática e língua portuguesa. Infelizmente, eu não tenho esses resultados para apresentar, eles ainda não saíram, nós estamos nos coçando, loucos para saber o resultado, mas não temos ainda. E os resultados de aluno, o que eu vou apresentar hoje são os resultados de desenvolvimento de professor.
E o que nós vamos fazer depois com os resultados de aluno é cruzar os resultados com as informações contextuais e com as informações de desenvolvimento de professor que nós levantamos durante o ano nas escolas e que eu vou apresentar hoje para vocês, tá? Então, o nosso foco foi o desempenho do aluno, mas esse resultado eu ainda não tenho como apresentar. Mas a gente chega lá, que eu acho que os resultados de desenvolvimento do professor são bem convincentes. Pergunta, né? Por que o Piauí? Aqui nós temos algumas fotos do Piauí, de José de Freitas, e realmente não precisa contar para ninguém, é um dos IDHs mais baixos do país, 0,615, segundo o PNUD, PIB per capita de R$ 2.156 ao ano, segundo o IBGE 2005, e isso interfere na educação. Tá? Então, o IDEB de 2007 da rede municipal de José de Freitas, que nós atendemos, é de 2,8 e o IDEB da rede estadual de 3,2. Tá? Eu acho que aqui todo mundo entende bem o significado na prática, na vida de um aluno que participa de uma escola que tem IDEB 2,8 e 3,2. Tá? É uma situação que precisa ser mudada. Então, por isso o MEC também nos convidou e disse, vamos na situação menos favorecida, num contexto realmente difícil de trabalhar, onde as condições são adversas, e ver o que acontece. Então, como eu digo, não tínhamos a certeza do que ia acontecer. Porque para trabalhar em condições tão adversas nós ainda não tínhamos trabalhado. Nós já tínhamos trabalhado em todos os estados do país, em municípios de todos os tipos, com mais tecnologia, com menos tecnologia, mas assim, muita tecnologia de primeiríssima, em grande quantidade, com uma situação tão adversa, isso a gente também não tinha vivido ainda. Além disso, o Piauí tem 40% das escolas com IDEB menor do que 3 e 95% das escolas com IDEB abaixo da média nacional. Tá? Vou agora contar um pouquinho, mostrar um pouco como foi José de Freitas. Chegamos lá, encontramos essas famílias. E nós fizemos perfil inicial das famílias para conhecer. Realmente o grau de escolaridade das famílias é bastante baixo, tá? Nós temos 8% das famílias sem escolaridade nenhuma, 25% com fundamental incompleto, 4% sem escolaridade, 25% com fundamental 1 incompleto, só 10% com fundamental 1 completo. Depois tivemos alguns pais que tentaram fazer o fundamental 2 e não conseguiram, 26%, 8% tem o fundamental 2 completo, 10% ensino médio incompleto, 16% ensino médio completo, e existe 1% das famílias com nível superior, e 3 das 700 famílias entrevistadas para esse perfil também tinham um membro da família com pós-graduação, tá? 3 de 700, bem menos do que 1%. E aqui as fotos, as famílias nós visitamos pessoalmente, tá? Conversamos com eles. O importante era interagir com toda a comunidade, conhecer bem a realidade deles e o que eles esperavam de nós. Como já foi mencionado aqui há pouco, isso é um fato científico, não dá para negar, e em José de Freitas também acontece. Quanto mais escolaridade os pais têm, melhores os resultados dos alunos. Então, das 7 escolas que nós tínhamos os resultados completos do IDEB, era só tirar a média de escolaridade dos pais e a gente consegue ver que acompanha direitinho. As escolas com os pais com menos escolaridade tinham o IDEB ainda mais baixo do que as escolas que os pais tinham mais escolaridade. Então, mesmo quando a gente vai para José de Freitas, onde o nível de escolaridade dos pais é tão baixo, aqueles 10% dos pais que têm ensino médio conseguem interferir no resultado do IDEB da escola dos seus filhos, tá? Então, esse é um contexto que a gente estava trabalhando e que a gente sabia, olha, a lei da educação funciona lá como em qualquer outro município. É um município fortemente atendido pelo Bolsa Família. Os prefeitos nos disseram que 85% das famílias recebiam Bolsa Família.
Mas o Bolsa Família também atende mais as famílias que têm menos escolaridade e menos as que têm mais escolaridade. Provavelmente porque cada ano que um pai ficou na escola significa uns 3% a menos de necessidade de Bolsa Família para subsistência, tá? Então, aqui no início nós temos os pais sem escolaridade, 80% recebendo Bolsa Família e 55% dos pais com ensino superior recebendo Bolsa Família. Então, a falta de emprego lá é grave. Então, mesmo com ensino superior, você tem 50% dos formados sem emprego, precisando de Bolsa Família. Agora, as 3 famílias com pós-graduação não recebiam o benefício. As fotos de dentro das casas deles, dos objetos principais, bicicleta para transporte, a cadeira na porta de casa para aquela prosa de fim de tarde. O calor é fenomenal, a gente começa a suar às 8 da manhã e eles andam de bicicleta naquele sol o dia inteiro. Como? Eu não sei, mas conseguem, tá? E o que essas famílias desejam para os seus filhos? Ficamos impressionados. Aqui foi resposta espontânea das 700 famílias que vieram responder ao questionário, com ajuda ou sem ajuda, e o foco deles, a vida deles gira em torno de formação, emprego, futuro, querem uma vida melhor, uma vida boa. Eles não falam de casamento. Quando você pergunta o que você quer para o seu filho no futuro, que case, que tenha filhos, que vá para a igreja. Nada disso. Isso não aparece na pesquisa. O que aparece é que eles querem que o filho seja bom e que consiga se formar, que tenha uma profissão, que tenha um emprego, que tenha uma vida melhor do que eu tive, que tenha um futuro. Então, realmente, nós chegamos num município cujo imaginário dos pais, o desejo dos pais está todo ligado em torno de formação. Eles querem formação, eles querem aprender, eles querem um emprego. E eles estão indo para escolas que têm IDEBs 2,8 e 3,2, tá? E os alunos gostam da escola. A gente achou que ia chegar lá e ninguém vai gostar da escola, como pode? Não é verdade. 86% dos alunos, antes da gente instalar qualquer computador, já adoravam a escola. E 97% dos alunos de 5º ano também afirmam gostar da escola. É claro que esses 14% aqui que dizem não gostar, somem entre o 2º e o 5º ano, provavelmente por evasão escolar e não porque passaram a gostar da escola. Tá? Então, a gente está falando de uns 10, 11%, que é a taxa nacional de evasão escolar, que meio que desaparece. Então, o investimento em tecnologia educacional também tem que enfocar esses 11% para que eles não sumam entre o 2º ano e o 5º ano e que passem a gostar cada vez da escola, por favor. Né? E o que eles querem ser no futuro? O que as crianças querem? Bem, elas querem bens materiais, querem carro, querem casa, querem computador, mas eles também sonham com profissões que exigiriam um nível superior. E é difícil chegar no nível superior quando você frequentou uma escola de IDEB 2,8 e 3,2. Mas eles querem ser professor, professora, tá? É um público que deseja ser professor, mas também veterinário, doutor, médico, médica e jogador de futebol, cantora e tudo mais, soldado. Mas existe um desejo também por profissões liberais. Tem advogado que também aparece aí com um certo destaque, tá? E o que eles gostam na escola? Escola é lugar de estudar. Eles gostam de ir para a escola para estudar. Eles gostam de ir para escrever, eles gostam da professora, as escolas que já tinham computador do Proenf, eles dizem que gostam dos computadores, professores, da aula de educação física e tudo mais. Então, gente, a gente chega lá, aquele quadro parece que está perfeito, não tem nada de errado, todo mundo gosta da escola, todo mundo vai para a escola para estudar, está tudo muito bem, obrigada. E o IDEB é 2,8 e 3,2. Então, alguma coisa estava errada, né? E o que eles não gostam? A gente vê que o que não gostam está tudo no lado social. Já tem no 5º ano alguns alunos que não gostam de escrever, né? Aqueles que já estão sofrendo e que realmente declaram que não gostam de fazer algo que evidenciou-se que não sabem. Mas o maior problema das meninas são os meninos, eles não gostam de brincar, eles não gostam de brincadeira na aula, eles não gostam do recreio, porque eles brigam ali, não gostam de barulho, não gostam de briga. Escola é para estudar.
E aquele ambiente de briga, eles não gostam. Então, assim, o que eles não gostam, a gente até imaginou que talvez fosse aula tediosa, professora que não liga para mim, nada disso, tá? Eles gostam da escola, gostam da professora, gostam das aulas, eles não gostam dos colegas. Onde estava o problema? A gente não conseguia identificar, né? Só me deve. E expectativa de pais e alunos totalmente favorável à tecnologia educacional. Então, mais de 80% de alunos e pais acham que o computador serve para aprender mais. Então, não é para gostar da escola, é para aprender. É o que eles precisam e querem. E aprendendo, eles vão conseguir um emprego melhor no futuro, como mostram as segundas bases. E pouquíssimos, né, menos de porcentinhos, acham que computador não é importante na escola. Então, a receptividade foi tremenda. Então, imagina um contexto, todo mundo nos recebeu extremamente bem, e um contexto onde todos estavam felizes com a sua vida e com a sua escola. Professores e gestores, o comparativo entre a formação. Os gestores tinham mais formação do que os professores, tá? Então, a formação mínima de um gestor é ensino superior incompleto, quando a formação mínima de um professor é ensino médio, e nós tínhamos gestores com bastante pós-graduação e outras formações extra. Mas os gestores tinham menos anos de experiência do que os professores, tá? Então, é uma sociedade que está tendo uma mudança, mas é difícil para esses gestores que têm de 1 a, no máximo, 5 anos de experiência no cargo de gestão, lidar com professores que estão lá há 11, 15 anos e mais de 20, felizes, né? Como eu disse para vocês, José de Freitas é terra de gente feliz, e a gente conversava com todos eles, eles estavam felizes, tá? Os gestores ali no meio, falando com esses professores que estão lá há muito tempo, com alunos felizes, famílias felizes, escolas felizes. Motivo para ser professor: porque gosta, tá? Os professores são professores porque gostam, e levando em conta que naquela cidade 80 a 85% das famílias vivem de Bolsa Família, o salário médio do professor de R$800 era elite. Tá? Então, nós estávamos falando com uma sociedade em que o professor é elite social, cultural e econômica, bem visto pela sociedade, né? Com gestores que ainda não conseguem dizer para ele muito bem o que fazer, e o IDEB não melhorava. Tá? Os gestores, por sua vez, estão aqui na penúltima barrinha. Eles achavam que estavam lá no cargo deles por mérito, tá? Eles não diziam se gostavam ou não, mas tinham estudado mais, tinham feito concurso, tinham sido indicados pelo prefeito amigo. Tudo isso entra na categoria mérito. Eu estou aqui porque eu mereci, tá? E quanto ao uso de tecnologia, o acesso dos professores era de menos de 30%, em casa. E na escola também, os gestores já tinham mais acesso. Nós sabemos que os computadores costumam ficar nas secretarias das escolas e não com os professores. Então, o acesso realmente era limitado. A gente tinha 70% de professores que nunca tinham mexido num computador, tá? E aqui o nosso projeto. Envolveu 11 escolas, 150 educadores, 30 diretores e coordenadores pedagógicos, 2.500 alunos, 11 monitores pedagógicos. E aqui um detalhe: os monitores pedagógicos são pessoas que nós contratamos no local, não são pessoas que saíram lá de Curitiba para ir morar em José de Freitas e atender professor. São pessoas, principalmente de José de Freitas, que nós contratamos, mas não havia 11 pessoas em José de Freitas que tivessem habilidade com tecnologia ou que tivessem vontade de aprender para poder ganhar um emprego de monitor. Então, 2 desses 11 monitores nós importamos de Teresina, onde tinha gente com perfil que acabaram chegando lá. Tá? Mas isso é uma prática da Positiva Informática, sempre trabalhar com monitor local para dar emprego e para lidar melhor com as questões de cultura local. Isso a gente viu que reduz muito os conflitos, porque o choque cultural é grande. E entre Paraná e Piauí foi bem grande. Tá? Nós tivemos também 2 coordenadores locais, esse sim, de Curitiba, e fizemos toda a formação e o acompanhamento pedagógico.
Tá? Então, o projeto era grande. Aqui eu vou mostrar só rapidamente, essas fotos não são do Piauí, são as nossas fotos de marketing, o que nós mandamos. Tá? Então, mandamos mesas educacionais alfabeto, mesa educacional e blocos matemática, o Aprimora, que é um programa para os... todos esses são soluções educacionais com foco curricular, mas o Aprimora ainda dá estatísticas para a Secretaria Educacional, para a Secretaria de Educação, para a direção e consegue ter o acompanhamento individual de cada aluno, como ele está se desenvolvendo nos diferentes indicadores de desempenho. Oferecemos o portal Aprende Brasil também, mas só 3 das 11 escolas tinham conexão de internet, então esse recurso foi bem subutilizado e todas essas soluções educacionais rodavam ou no Positivo Mobile, que é o computador móvel individual. Cada sala de professor tinha o Positivo Mobile, tá? O notebook que os professores podiam usar a qualquer momento. Alunos também usaram desktops, dependendo da escola. Todas as escolas receberam a multiimpressora, gabinete para armazenamento dos mobos, lousa interativa em cada uma das 11 escolas, Max Câmera, né, que é a câmera de documentos que apresenta qualquer imagem com alta qualidade ali na hora, e o projetor, como eu disse, os serviços pedagógicos e técnicos também. Tá? Então, foi um projeto grande com instalação de grandes quantidades de tecnologia. Nosso programa de formação de educadores foi grande, tá? Nós vemos aqui embaixo 560 horas de trabalho constante com todos, tá? Tivemos que arrumar essas horas, não foi fácil, tinha que arrumar gente para, né, gestor, professor, dizer, vem, tem curso, tem que vir, como é que a gente faz? Mas os cursos aconteceram com alto grau de adesão e com uma leveza que foi emocionante. Era assim, como eles estavam realmente vendo o computador pela primeira vez, os professores tinham aquele comportamento e aquele deslumbramento da criança que encontra com a máquina a primeira vez. Então, não tinham medo de apertar botão, de testar, não tinham complexo de que, eu não vou conseguir, o aluno sabe melhor do que eu. Nada disso aconteceu. Eles estavam assim, maravilhados e tinham aquela postura absolutamente inocente diante da tecnologia, que era uma delícia. A gente que já trabalhou no Brasil inteiro nunca tinha visto uma postura tão aberta para aprender o novo. Tá? O suporte técnico e pedagógico foi feito pelos monitores, coordenadores e totalizou 9.545 horas de trabalho corpo a corpo. Tá? Ali o monitor, junto com o professor, o monitor não dá aula, mas senta junto no planejamento, fica ali para se o professor tiver um medão ou a máquina enguiçar e ajuda. Mas o monitor não dava aula. Tá? E aqui um pouco dos nossos resultados. Primeiro, eu vou começar de trás para frente. Terminado o ano, nós perguntamos para os gestores e para os professores qual foi a vantagem do projeto. E aí eles disseram que ofereceu vantagem para os alunos e eles têm certeza, a gente precisa da Carlos Chagas para provar isso, mas eles têm certeza que gerou mais aprendizagem, mais motivação e mais presença. Também gerou melhores comportamentos dos alunos em sala de aula. Então, lembra daquele problema que eles tinham dos alunos que não gostam de briga, de confusão, de barulho? Até para isso resolveu. Promoveu o desenvolvimento do professor e isso é interessante que foram eles que nos disseram, não fomos nós que fomos lá e dizer, nossa professor, como você se desenvolveu? Quando chegou o fim do ano, nós fizemos uma festa lá com um palco, prefeito, secretário, os professores falando e eles se emocionavam de dizer o quanto eles se desenvolveram naquele ano e não imaginavam que podia ter sido tanto. Promoveu melhorias nas escolas, tá? Então vocês viram aquelas fotos iniciais, escola sem luz, campo de futebol que não é capinado nunca, escola com goteira, a gente foi em dia de chuva, chovia dentro da sala e o aluno dizia, viu, professor, aqui chove dentro, né? Pelo menos no laboratório não chovia dentro, eles viram que é possível fazer um teto que veda, fazer luz que funciona, então tudo isso, né? Pintar bem as salas por dentro, que o
lado de fora da escola sempre foi muito bem pintado. Então, todas essas coisas, né, promoveu uma melhoria, um ambiente mais agradável. E aí, perguntamos também o que os professores pretendem fazer em 2010. Isso era absolutamente inesperado, né? A gente queria que os alunos aprendessem mais. Mas chegou no final do ano, os professores estavam dizendo que eles querem desenvolver novas práticas pedagógicas. Eles querem promover mais aprendizagem, porque até agora eles davam aula, né? E, de repente, no final de 2010, eles estavam sabendo que eles podiam promover a aprendizagem, que é bem diferente de dar aula, né? Eles pretendem agir com mais responsabilidade. Sabe aquele negócio de fechar a escola, faltar aula, matar serviço? Não, não querem mais. Tá? Eles percebem que eles, professores, têm o papel de motivar alunos. Então, chegou ao final de 2010, eles não estavam dizendo que era a máquina que ia motivar o aluno, estavam dizendo que eram eles mesmos. Estavam dizendo que queriam melhorar a sua maneira de planejar. A gente tinha que arrastar a professora lá, se dizer, agora planeja. Não, mas eu não posso. Não, planeja. E no final do ano eles estavam dizendo que querem planejar mais. Eles querem inovar a autoestima dos alunos, querem promover mais socialização entre os alunos, querem manter os trabalhos com tecnologia educacional. Então, no dia 18 de dezembro, nós reinauguramos o projeto, que tinha sido encerrado dia 17, e vários vão retomar os estudos. Quem estava no ensino médio vai para o ensino superior, quem estava no ensino superior quer fazer uma pós-graduação, independente do que a gente tem oferecido de formação. Tá? Então, alguma luz chegou nesses professores, alguma coisa eles querem de diferente no final de 2009, que não era o caso. E a pergunta é, como nós chegamos a esses resultados? Qual foi o processo? Não foi fácil, tá? Mas tem experiência. Então, olha só. Primeiro, total de aulas, tá? Então, de abril, em junho, quase que ninguém aguentava mais, tá? Tinha festa junina, cancelava a aula para ensaio de quadrilha, para recuperação, para montar a escola, para desmontar a escola, porque estava cansado, porque não sei o quê. Tudo era motivo para não fazer nada. Mas eles estavam assim, era uma época que eles ainda estavam assustados, estavam frustrados de ver que seus alunos não sabiam ler, eles não sabiam disso, até a hora que chegou o computador lá e o aluno não conseguiu usar. Então, foi um momento assim de muita dificuldade em abril e maio. Nós sentamos, conversamos, expusemos a situação, descobrimos estratégias para superar e de julho em diante, como vocês podem ver, a quantidade de aulas com tecnologia só aumentou, chegando a mais de 1.000 em outubro e novembro. A satisfação evoluiu junto. Como eu disse, a satisfação na primeira semana foi ótima, depois veio a frustração, ela existe, ela acontece, veio de reconhecer, eles têm depoimentos sobre isso, veio que os professores reconheceram que o que eles estavam fazendo até aquele momento não funcionava, ia ter que mudar. E depois disso, depois da sexta, sétima semana, a evolução é crescente, até que no final do ano nós tivemos chegamos a ter 100% de satisfação na 25ª semana. Mudou o agrupamento de aluno, aquela aula frontal do professor falando com o aluno, todos os alunos repetindo, o quadro de giz que não dá para ler, não sei o quê, continua existindo, mas reduziu. Tinha momentos individuais, em duplas, em pequenos grupos e de turma inteira. No mínimo, o professor tinha que pensar como ia organizar a turma antes de entrar e dar aula. A média de atividades diferentes por aula foi crescente. Então, começou com 2,5 momentos diferentes por aula, e em junho chegamos a 3,13 momentos diferentes, então o professor diversificando, motivando o aluno. Em julho entraram as escolas estaduais, com professores que já tinham feito a formação, mas ainda não tinham começado a trabalhar com os computadores, um pouco receosos, caiu para 2,27 momentos diferentes e depois subiu de novo. Então, rapidamente, os professores foram ganhando manejo de sala de aula, aquela prática pedagógica, aquela aula diversificada que motiva. O acesso a textos, exercícios e imagens, aí só faltava agradecer de joelho, porque eles, de repente, tinha texto para trabalhar, né? E um texto barato, um texto que não está em papel, e é bonito, é colorido, é com imagem. Então, as atividades, eles tiveram muito mais oportunidade de fazer leitura, exercício e observação de imagem do que jamais haviam tido. Então, isso é o papel normal da escola, bem tradicional, bem feijão com arroz. Acho que se a gente tivesse feito só isso, já era suficiente.
Mas fizemos mais, tá? Os professores aprenderam a ceder a vez. Então, em abril, 71% dos momentos de aula eram aula presencial do professor falando para todo mundo. Ou melhor, outras atividades. 29% dos momentos eram só fala do professor. Isso reduziu para 23%. Tá? Isso nós sabemos porque nós temos as 3.900 e não sei quantas fichas de aula que foram contabilizadas de uma em uma. Tá? Não foi por amostragem. Os alunos deslocaram-se cada vez mais para o centro da aprendizagem. Olha as fotos aí, não é mais só o professor falando, olha, tem círculo, tem grupo, estão agindo, estão fazendo apresentação para os colegas, estão debatendo. Na hora que debate, o aluno se coloca, fala, né, interage, enriquece todo o processo. E no final, está vendo aqui no início? Não acontecia pesquisa, produção em papel e produção digital. Não acontecia. Os professores não sabiam o que era isso, não sabiam nem por onde começar. E a partir de julho, agosto, setembro, lentamente começamos a ter mais atividades de produção. E vocês podem ver aqui, né? Fizeram os cones, escreve no computador, faz o livrinho para pendurar. Então, muita atividade depois voltou para a sala de aula, porque o professor já tinha pego aquele traquejo, né? Tem aqui um depoimento muito gracinha de uma mãe, tá? A dona Livramento. Veio só a apresentação? Pronto. Está sem som? Como é que põe som, por favor? Posso? Bem, acho que não vai dar, eu vou contar para vocês. Vocês viram a dona Livramento, o filho dela. O problema dele é que ele estava muito desambientado numa escola, lá de José de Freitas, numa escola rural. E ele era agitado, rasgava as lições e não sei o quê, e a professora mandou arrumar psicólogo e ela não conseguiu psicólogo, e aí trocou de escola, e com as tecnologias o menino se reencontrou, se motivou, e ela agradece a oportunidade que teve de ver o seu filho se desenvolver. É bem emocionante, depois se der a gente vê. O envolvimento da comunidade foi fenomenal, tá? Era só chamar a comunidade que eles vinham. Matrículas em EJA aumentaram tremendamente, porque agora que meu filho está aprendendo, eu também tenho que aprender. E tinha evento, teatro, festa de 7 de setembro, com criança fantasiada de computador, e assim, um envolvimento realmente muito grande. E só para terminar, umas fotos mostrando como nós todos crescemos juntos com as crianças ao longo desse ano. Tá? Temos aqui secretários, aqui o representante do MEC, o Cláudio André, prefeito de José de Freitas, com o administrador da cidade, secretário de Educação do Piauí, aprendendo com as crianças, o governador, aprendendo com as crianças. Então, assim, foi realmente muito emocionante. Tá? Aqui a dona Livramento, o filho agradecendo, e realmente é um projeto assim, bacana de ver como assim, é tecnologia, parece que é só computador, que é motivação, mas nós conseguimos ver que nós movimentamos a cidade como um todo de uma maneira muito mais profunda do que só melhorar os índices de aprendizagem dos alunos, e que eles realmente sejam muito positivos. Quando forem, eu conto para vocês, tá bom? Obrigada.
Bom, muito boa noite a todos. Nós queremos agradecer à Fundação Lehman pela oportunidade de estarmos aqui, à Undime, e principalmente a vocês que nesse final de seminário, já esse momento um pouco avançado desse início de noite, estão aqui para nós compartilharmos um pouco sobre educação e tecnologia. Eu gostaria de trazer realmente um pouco de uma vivência, não só do Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação, como da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, que inclusive saúdo a professora Betina, que integra a nossa ABT como integrante ativa, participante dos congressos. E nós gostaríamos de pedir à colaboradora nossa aqui que ocupasse aqui a projeção. E por que isso? Por que isso? Porque eu acho que é importante que o educador, e vocês são educadores, nesse momento de transição não fiquem presos à máquina. A tecnologia é fundamental em todo momento, em todo progresso de uma sociedade, mas é importante que nós respeitemos, principalmente num período de transição, onde todos nós não somos nativos digitais, possamos ter aquela liberdade, e essa liberdade de, muitas das vezes, sair da máquina para o seu cotidiano no processo educacional. O que nós vamos procurar enfocar nesses poucos momentos é uma evolução conceitual. Iniciamos por uma evolução conceitual, onde nós começamos o século passado e até o século passado com o princípio da instrução. Tanto é que nós tínhamos o Ministério da Instrução Pública, não o Ministério do Ensino, que começou a vir em 1920, da Educação em 1930, mas entramos num novo século onde nós temos o princípio da aprendizagem. Vivemos na era da aprendizagem, onde não é o professor que é o dominador de todos os conteúdos. Nós temos que reconhecer que muitos dos nossos alunos, dos colaboradores, conhecem muito mais tecnologia do que nós, conhecem muito mais, às vezes, vida do que nós. Nós temos acompanhado sucessos e fracassos retumbantes, inclusive de políticas públicas, onde nós tentamos, às vezes, fazer um modelo único para o país inteiro. E estamos vendo pontos positivos, mas muito mais pontos negativos quando nós comparamos uma escola nos Jardins, em São Paulo, ou na Zona Sul do Rio de Janeiro, com a escola relatada pela professora Betina e tentando ter o mesmo modelo de instrumento de avaliação. É impossível você, e é extremamente injusto, como aconteceu no último Exame Nacional de Ensino Médio, onde a primeira escola colocada foi uma escola do Rio de Janeiro, o Colégio São Bento, escola tradicional, elitizada, e a última foi uma escola de uma aldeia indígena. Isso que se comete é uma maldade com aqueles que vivem em regiões e que têm que tentar colocar todo o seu projeto num único momento. E essa evolução, ela acontece ao longo dos séculos. No início, nós tínhamos só e exclusivamente uma tecnologia de voz, onde o professor, o mestre, reunia os seus discípulos embaixo de uma árvore, em Roma, na Grécia, em qualquer lugar do mundo, e transmitia pela voz. Depois evoluímos com várias outras tecnologias, e essas tecnologias, elas são, muitas delas independentes e muitas dependentes. Mas nós temos que convir que não vivemos só num modelo único de educação. E para vocês que vivem num estado que é o maior estado em termos de avanço do país, mas nós temos que convir, e nós não conhecemos os dados de São Paulo quanto a esse ponto, que foi uma pesquisa que foi feita pelo Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação, junto com a ABT, e nós constatamos que ainda existe, na cidade do Rio de Janeiro, ainda se vende novos 300 mimeógrafos a álcool por mês, coisa que vocês, talvez todos como nós, tínhamos absoluta certeza que não se faz mais. Mas o que acontece? O avanço da tecnologia, ela ocorre em muitas regiões, mas ainda há regiões que são regiões que estão
preocupadas em sair do século XIX e não entrar no século XXI. E nós temos que convir que essa realidade é uma realidade que não é pontual de uma cidade grande ou de uma cidade pequena. Quando nós falamos em avanços em tecnologia, nós temos que verificar em relação aqui. E com certeza esse gap tecnológico ele é importante no processo motivacional. Mas nós temos que convir que a evolução tecnológica existe, inclusive com outras tecnologias, podemos avançar, e a gente não sabe aonde nós vamos chegar. Temos certeza que vamos chegar a lugar melhor do que estávamos, mas isso representa avanços e retrocessos. Quando nós temos hoje, falamos em tecnologia, costumamos estar muito preso a uma visão nova de máquina, de computador, mas nós temos que verificar que você pode ter extraordinários avanços mesmo com máquinas e com sistemas como o rádio, que foi um pouco abandonado, mas o potencial do rádio é extremamente positivo. O cenário brasileiro que nós sentimos, onde vocês estão, são de 60 milhões de estudantes, 220 mil escolas, 185 mil públicas, 35 mil particulares. Esse é um cenário e que temos no Brasil avanços, não há dúvida nenhuma, a inserção do aluno na escola ocorreu. Mas nós temos uma diferença entre colocá-lo na escola e mantê-lo e conseguirmos proporcionar condições de desenvolvimento social, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento humano. O que nós temos, e podemos avançar, por favor? Tendências políticas. As tendências políticas, isso numa visão de mundo, é necessário que se tenha a educação como um aspecto de Estado, não de governo. E vocês que atuam em educação pública, municipal, fundamentalmente, sabem muito bem que não pode ser um projeto de um governo, tem que ser um projeto do Estado, da União, do município, onde todos estejam comprometidos com o quê? Com corajosas reformas do sistema de ensino. É impossível você pensar em avanço sem ter fortes compromissos de reforma do sistema do ensino. Nenhum país conseguiu êxito se não conseguisse colocar pontos como esse. Existe necessidade também de ajustar as normas nacionais aos efeitos de uma globalização. É impraticável você pensar hoje isoladamente. A globalização veio para bem ou para mal, mas existe uma situação concreta que você, por um clique de mouse, você se deleta e vai para uma outra instituição. E não tem coisa mais triste para um professor do que ser deletado por um clique de mouse. O que isso representa? Um reflexo de uma pedagogia da tela, onde a criança, os nossos filhos, nossos netos, já têm um controle remoto que aos 2 anos de idade, às vezes até menos, muda o canal de televisão com grande facilidade e ele vai para a escola e às vezes ele quer deletar o professor e não consegue, certo? Ele está sujeito a uma nova realidade, que é aquela realidade que ele chegou para a escola, onde ele não encontra mais aquele aparelhinho, que é o aparelhinho fundamentalmente importante, que foi até ele chegar ao ambiente escolar. Uma outra tendência política também, podemos, pensar em termos de educação como bem público versus educação como bem comercializado. O ensino público passa por reflexos indiretos, mas já há no mundo inteiro essa visão, e o Brasil tem um ensino público gratuito, mas não é um cenário universal. O ensino público é pago em muitos estados, em muitos países, muitos governos têm essa política do ensino público pago, mediante sistemas onde o pai escolhe se vai para a escola pública ou para a escola privada, através dos sistemas do ticket escolar e outros mecanismos semelhantes. Há necessidade, fundamentalmente, de macros investimentos em tecnologia. Não há dúvida nenhuma que todos os que são os educadores, os gestores municipais, sabem que você tem que investir em tecnologia. E mais do que tecnologia, você tem que investir nos recursos humanos que estão atrás da máquina. Você chegar à máquina é uma coisa, mas você tem que envolver toda uma sociedade. Tendências nas escolas, e aí vamos cair numa realidade do cotidiano, é a necessidade de se pensar em mudanças dos sistemas
de aprendizagem, a influência da pedagogia da tela que nós vivemos. Nós vivemos hoje na tela do computador, na tela do celular, na tela do cinema, na tela da televisão. E essa pedagogia da tela é uma realidade irreversível. Nós não vamos retroceder nesse aspecto, por mais que muitos resistentes tenham esse aspecto de como pensar. Redução do tempo dos cursos, isso não afeta diretamente a educação básica, mas especialmente no ensino superior. Alguns estudos do modelo chamado modelo de Bolonha, que foi a primeira universidade do mundo e por coincidência abrigou essa reforma, nós temos que verificar que o tempo dos cursos hoje no mundo inteiro devam reduzir. Não há mais necessidade, a minha primeira formação foi direito, de ter 5 anos. A tendência é você ter 3 anos, é o chamado 3-2-3, 3 na graduação, 2 no mestrado, 3 no doutorado. Aí sim que você aprofunda, você tem o desenvolvimento, mas a redução do tempo dos cursos é uma realidade, como a redução do tempo das aulas. Uma pesquisa de uma universidade sueca, com recursos de Banco Mundial, verificou em todo o mundo. E a realidade constatada é que o tempo de duração das falas, das aulas, não deva ultrapassar a 22 minutos. Você tem que fracionar. Por quê? Reflexo da pedagogia da tela. Você não tem o hábito de ficar, por mais que seja atrativo um programa, assistindo por tempo. Às vezes você tem no ensino superior 2 tempos, 3 tempos dobrados, é impraticável, a aprendizagem cai vertiginosamente. Avançamos. Outras tendências nas escolas, a maior utilização dos recursos tecnológicos, já falamos sobre isso. Os cursos de curta duração, também no sentido mais macroeducacional, você tende a ter cursos como a Penn State, a Universidade Estatal da Pensilvânia, desenvolve cursos, às vezes de 5 horas, 2 horas, de atualização, com grande sucesso. Novos modelos de avaliação. Quebec liderou isso e o mundo inteiro, e provavelmente quantas escolas vocês já adotam, você não trabalhar num aspecto linear. Você tem que constatar e tem que verificar que cada um de nós, e Gardner já nos ensinou isso, nós temos inteligências múltiplas, nenhum de nós é igual, e nós continuamos tendo um corte de 5, de 6, de 7, por quê? Existe lei? Não. Os nossos regimentos têm liberdade, porque a LDB permite, mas nós às vezes não estamos adotando um sistema de portfólios avaliativos e outros processos por opção da própria instituição. Outras tendências, uso da educação à distância. Esse é uma realidade também irreversível, a educação ao longo da vida. Você não se apropria de conhecimento e permanece a vida inteira. O grau de obsolência em todas as profissões é grande e a educação ao longo da vida acontecerá e continua acontecendo como um ponto positivo. Alguns aspectos têm que ser repensados. Eu tenho o prazer de presidir hoje a Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, ser um dos fundadores da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, onde a gente discute fortemente isso, sobre os aspectos da educação à distância, que não vai ter mais dentro de alguns anos. Você vai ter educação, que é educação presencial à distância, num processo bastante híbrido. O ensino individualizado, a queda da importância do diploma, e nós já vemos isso agora, o próprio Enem, que foi criado, inventado esse novo modelo pelo Enem, já aboliu a certificação no ensino médio. Você, se te passar bem na nota de corte do Enem, você pode ter uma certificação que esquece todo o ensino até o nível médio para prosseguir no ensino superior. O ensino individualizado, isso também é um aspecto que tende o mundo inteiro a acontecer e absorver pelas escolas. A educação, a extinção da figura do ex-aluno, isso é um cenário real que a gente existe. As instituições precisam manter um vínculo, especialmente instituições que têm progresso no ensino superior. Você não deleta o aluno mais, o aluno é um aluno constante até pela requalificação profissional. Universidades internacionais, você tem várias no Brasil já entrando,
e as mega universidades, são universidades acima de 200 mil alunos, e nós temos também a necessidade de pensar a execução de serviços em regiões com menores custos. Isso acontece muito em alguns países, onde você, por exemplo, para você digitalizar um livro nos Estados Unidos, você tem um custo de $20. Você manda um container com livros para a Índia e você paga $1. E depois você deixa até os livros lá para não ter o custo do retorno. Então isso vai acontecendo, onde alguns setores, os centros de produção, são centrados, como acontece hoje na telefonia e outros aspectos, em regiões de custos tributários menores. O modelo usual da escola, praticamente finalizando nossos aspectos de comentário, hoje você tem, e ali vocês não vão enxergar, provavelmente que estão mais atrás, mas é a ideia de você ter uma escola cercada, o círculo, onde você tem quase sempre o diretor, o gestor, preocupado com aspectos centrais, ou seja, você tem ali a necessidade de avaliar uma série de pontos, estrutura física, estrutura pedagógica, custos, etc. E você, muitas das vezes, tem, externamente, você não vê o mundo acontecer. O dirigente educacional, como dirigente de empresa, precisa sair do seu âmbito. E o que nós temos que convir é que, segundo todos os estudos na área empresarial, se você é o dirigente máximo de uma instituição, ou quase máximo, se você passar mais de 4 horas dentro da sua própria unidade, você é altamente prejudicial à própria unidade. Então você tem que pensar isso. Um diretor, um gestor, não pode ficar o tempo todo na escola. Você tem que visitar outras instituições, participar de congressos, ver os avanços tecnológicos, que aí sim você vê aquele mundo externo. Por que isso? Porque você tem sempre, em todos os momentos, você tem impactos. E você, na primeira seta, representa a mudança externa, a visão externa. E a segunda, a visão da instituição. Se você não tiver um plano de ação de longo prazo, um plano operacional de médio prazo e de curto prazo, quando ocorre um impacto, você progride ou você regride. Isso é cientificamente provado. Nós temos o hábito, e isso é muito comum nas nossas instituições no Brasil, nós vermos planejamento de quê? De 1 ano, 2 anos, é muito pouco. É necessário se pensar em planos de longo prazo. E esses planos de longo prazo é que permite você saber qual é o roteiro que você vai ter, qual é a trajetória, e aqueles impactos que ocorrem ali acontecem no dia a dia. Não acontece em todos os momentos, mas você tem que estar preparado para todos os momentos você ter mudanças e mudanças substancialmente comportamentais da sociedade e outros fatores externos. Necessidades. Em primeiro lugar, é a formação adequada do corpo dos professores. Isso já foi colocado. Nós temos hoje um novo professor, com uma nova sociedade, um novo tempo, e as exigências são muito diferentes. Nós temos que trabalhar fortemente num processo colaborativo de formação adequada dos docentes e, naturalmente, também, além da formação, de uma atualização. Não adianta você formar. Eu assisti um pouquinho do final da fala anterior e um professor questionou esse aspecto em relação à formação, tudo isso. Não há dúvida nenhuma, nós estamos ainda formados, nós somos formados em um modelo que é um modelo de escola que não existe exatamente como foi pregado pelos nossos professores naquele momento. Os tempos mudaram, a sociedade mudou, e isso é uma realidade irreversível. Você tem que ajustar e requalificar, o que não seria o caso como numa indústria, um recall, mas as instituições de ensino, as escolas normais, as faculdades de formação de professores, elas deveriam muito trazer esse professor de volta e dar uma requalificação, mostrar exatamente os pontos que são os pontos de avanços que eu não aprendi naquele momento em que eu me graduei. Investimentos em tecnologia, desregulamentação é fundamental, isso. Os países que progridem têm menos normas, têm menos regras. Eu, no outro dia, estava participando de um congresso no Chile, até antes do terremoto, e aí, diga-se de passagem, eu aprendi a diferença do que era terremoto e tremor.
os chilenos, até antes desse abalo sísmico, nos ensinaram que o tremor só treme, o terremoto cai tudo. É a melhor definição que eu já tive de separação. Mas nós temos que ver, e ele falava, se você confia na instituição, você não precisa ter tanta regulamentação. E nós hoje temos, para vocês terem uma ideia, o Ministério da Educação, só no ano passado, baixou 3.000 portarias. Tá? Nós temos hoje, e todos vocês estão sujeitos, escolas públicas ou privadas, a mais de 100 leis, e não temos uma consolidação de legislação. A regulamentação é excessiva, e essa regulamentação faz com que atrapalhe muito a vida das instituições. Quando a LDB deu a liberdade do projeto pedagógico, você constrói o seu projeto, você avança, você define, porque você não precisa ter toda essa regulamentação. Políticas públicas de longo prazo, integradas, Estado, município, União, setor público, privado, mas tem que haver um processo de integração. A utilização de recursos dos fundos setoriais, tem muita prefeitura já utilizando isso, tem fundo verde e amarelo, você tem uma série, FUST, por exemplo, FUST tem um caminhão de dinheiro parado, mas tem poucos projetos sendo apresentados. Então, as prefeituras hoje podem buscar, os governos de Estado, as fundações, as entidades sem fins lucrativos, buscarem recursos em fundos setoriais. O poder público confiar mais nas instituições, isso que é, em síntese, o que traz uma ligação com as políticas públicas de longo prazo. Bom, tendências práticas, só para a gente finalizar, nós gostaríamos antes de deixar, nós sabemos que o horário está em cima e há uma outra sessão daqui a pouquinho, mas nós queremos encerrar essa nossa fala antes de dois conceitos finais, mas colocar à disposição de vocês tanto o Instituto de Pesquisas Avançadas e Educação, que é uma entidade que há 37 anos colabora com instituições públicas e particulares em processos de melhoria da qualidade da gestão da educação, e pela ABT, que é uma entidade de 39 anos que tem um trabalho histórico, magnífico, de apoio nas tecnologias em termos de educação. Depois vão ficar os sites, mas o que nós queremos transmitir para vocês, que na realidade o mundo hoje está dividido em dois grupos. O primeiro grupo, que são os ágeis, e o segundo grupo, os que já morreram. Não existe mais um terceiro grupo. Na vida você ou faz poeira ou você engole poeira. Ou você é líder, você desenvolve os seus projetos com agilidade, ou então você ficou para trás. E nós vemos no cenário, vocês com certeza, nos seus âmbitos educacionais, pessoais, vocês veem muitas pessoas que estão agrupadas a esse primeiro grupo. E não há dúvida nenhuma que todos nós não queremos, em hipótese nenhuma, estarmos no segundo grupo. Nós não queremos ser, num ranking, aquele que está lá em último. Nós temos que saber aonde nós podemos estar. Mas a vida nos mostra isso, que não existem novos cenários. Ou você é ágil, ou você fica pensando, e as coisas andam, óbvio, você não vai ser ágil demais, que você às vezes leva a uma situação de fracasso, mas você tem que ter mobilidade, cenários, analisar esses cenários e principalmente adotar esses princípios com absoluta certeza de êxitos presentes e futuros. Nós queremos deixar os nossos e-mails, as nossas instituições à disposição de vocês e dizer exatamente da nossa alegria de poder estar compartilhando. Eu vou aprender muito com vocês, com certeza, em termos de momentos que nós vamos passar aqui, mas nós queremos não só encerrar essa participação, mas estabelecer um elo de ligação com todos vocês, através da Fundação, através da Undime, e dizer realmente da nossa alegria, nossa satisfação, podemos estar aqui nessa bela cidade, compartilhando com vocês um pouco desse processo. Eu queria saudar algumas pessoas aqui presentes, conhecidos, amigos, mas agradecer especialmente à Fundação pelo convite e conte realmente conosco. Que Deus ajude vocês nessa caminhada de conseguir transformar a educação no nosso país. Muito obrigado.